Senhores, o propósito deste vídeo é bem diferente dos outros que eu tenho feito neste canal. Essa semana eu percebi que muitos indivíduos com os quais eu converso, alguns dizem-se liberais, outros conservadores. Eu percebi que na realidade eles não são nem liberais nem conservadores. Na realidade são indivíduos anti-esquerda ou que não gostam do PT no poder do governo do presidente Lula, mas não são de fato liberais, tão pouco conservadores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer este vídeo como se fosse uma conversa, né? Como geralmente é, mas com um tema bem diferente com os senhores, sem os prints aparecendo na tela. Vou colocar uma tela preta. De repente os senhores têm o hábito de assistir os vídeos que eu faço antes de dormir. Eu tenho visto muito isso. Então, com a tela preta fica mais fácil. Coloca ali, não incomoda a senhora sua esposa ou o senhor seu marido que está do lado e pode assistir sem problemas, ok? Ou melhor, ouvir, né? Vamos lá então. Senhores, eu sempre deixo claro que este canal defende o liberalismo austríaco e se enquadra no espectro político do lado direito da força. E em alguns pontos eu defendo ações que são convergentes com o pensamento conservador. Porém, no meu cotidiano, eu vejo muitos indivíduos que se dizem liberais ou conservadores defendendo coisas que são mais convergentes com a ideologia da esquerda do que com as ideologias liberal e conservadora. E eu creio que essa confusão se dá porque os indivíduos que se dizem liberais ou conservadores desconhecem o núcleo duro das ideologias que dizem defender. E eu tenho percebido que existe uma confusão entre ser contra o PT e ser realmente um defensor do liberalismo. E por uma questão de honestidade intelectual, sendo eu um defensor do liberalismo austríaco, eu sou obrigado a defender liberdades que são divergentes dos meus princípios. Eu posso citar dois exemplos simples. Eu não gosto de funk, porém eu defendo que os indivíduos possam ouvir tal música. Eu não gosto de bebidas alcoólicas, porém eu defendo que os indivíduos têm o direito de fazer mal ao próprio corpo e que possam tomar suas cachaças, vinhos, cervejas e o que mais desejarem. E o limite da minha defesa das liberdades está nas externalidades indesejadas. A liberdade vem acompanhada de ônus e bônus, ou seja, se um indivíduo escolhe beber demais, terá consequências físicas e, desde que eu não seja obrigado a custear o atendimento médico dele, eu defendo que ele possa beber até cair todo santo dia. Mas a vida em sociedade requer a limitação das liberdades, como meio de preservar-se as liberdades, um grande paradoxo. Logo, além de eu não querer custear o atendimento médico de um indivíduo que voluntariamente escolheu beber, mesmo com o risco de tornar-se um alcoólatra, eu também não quero correr o risco de que tal indivíduo bêbado conduza um carro e me atropele. Da mesma maneira que eu não quero ser obrigado a ouvir o funk que algum indivíduo esteja ouvindo em alto volume. Resumindo, senhores, cada indivíduo, a meu ver, deve ter o direito de fazer mal a si mesmo, desde que as ações deste indivíduo não gerem, para mim, externalidades indesejadas. Mas vamos tornar as coisas mais simples de se entender. O ser humano precisa viver em sociedade. E vivendo em sociedade, haverá a necessidade de regras de convívio, ancoradas no axiológico, os costumes, e que determinarão o deôntico, ou seja, aquilo que é permitido, que é proibido e que é devido. A partir do momento em que passa a existir o deôntico, então será necessário que existam indivíduos
que fiscalizarão o seu cumprimento e que punirão quem não o cumprir. E esses indivíduos fiscalizadores, obviamente, deverão ser remunerados e cumprir certos requisitos objetivos para que estejam aptos a fiscalizar o cumprimento do deontico pelos demais membros da sociedade. E aqui nós chegamos em ponto de divergência entre a ideologia liberal austríaca e a ideologia quimérica, chamada de social-democracia. Eu digo que o indivíduo que está servindo ao público não deve ter estabilidade. Já um indivíduo de esquerda dirá que ele deve ter estabilidade. Os defensores da social-democracia alegam que a estabilidade visa dar ao servidor público a garantia de não ser demitido e, com isto, poder agir com imparcialidade, até mesmo contra seus superiores. Já eu digo que a estabilidade é usada como uma égide, um escudo, quando o servidor público é flagrado cometendo atos ilegais, e dificilmente é usada em prol de uma ação imparcial que beneficie o povo. E aqui os senhores devem escolher qual opção mais se conforma com a sua percepção do serviço. Caso os senhores entendam que a estabilidade do servidor público é algo bom e desejável, então os senhores estarão divergindo do liberalismo austríaco e convergindo com o pensamento da galera de esquerda. Mas vamos falar um pouco sobre os costumes. Desde os primórdios, o ser humano busca encontrar no metafísico, ou seja, naquilo que está além do mundo físico, do mundo objetivo, uma resposta para tudo aquilo que ele não entende ou teme. Tem uma coisa que a maioria dos indivíduos temem e que é inevitável: a morte. E ao longo dos milênios, os indivíduos têm criado divindades que possam dar-lhes esperanças de algo de bom no pós-morte. E quando uma sociedade majoritariamente acredita em algo metafísico, não haverá lei que possa derrubar tal crença. Uma ideia, senhores, só pode ser derrotada por uma ideia melhor, ou que todos achem que é melhor, mesmo que não seja. Um exemplo do poder que as crenças têm sobre os indivíduos pode ser visto no país de África, o Malawi. Naquele país, os indivíduos acreditam em bruxas. E, em nome desta crença, quando desconfiam que algum indivíduo é um bruxo, eles tomam ações bárbaras. E há séculos, os governos que comandam aquele país tentam acabar com essa crença em bruxas que os indivíduos têm, sem êxito. Ou seja, quando uma crença está enraizada na mente da população, uma simples lei não é capaz de fazê-la desaparecer. E da última vez que eu li algo sobre o Malawi, vi que eles estavam querendo criminalizar a bruxaria. Senhores, tudo o que foge à justiça resta à barbárie. A lógica de um membro da Suprema Corte daquele país é de que é melhor que a bruxaria seja crime e o suposto bruxo seja entregue às autoridades, do que ignorar o costume daquele povo e deixar com que eles façam justiçamento com as próprias mãos. Mas, senhores, para o bem ou para o mal, como se acaba ou se muda as crenças de um povo? Bem, a resposta para isto é simples, através da educação. E toda educação é sempre uma doutrinação. É a ação dos indivíduos mais velhos sobre os mais jovens, seja para manter um modelo de sociedade existente, seja para aperfeiçoá-lo, seja para mudá-lo completamente. Falando de forma mais técnica, a educação pode ser usada para manter um paradigma, aperfeiçoar um paradigma ou substituir um paradigma. Quando nós temos a escola pública, seja ela militarizada ou convencional, nós temos um grupo de indivíduos, os professores,
que professam seus conhecimentos em diversas áreas do saber, buscando enraizar nas mentes das crianças certos valores. Seja na escola militarizada, seja na escola convencional, um paradigma é constante: a crença no Estado. Dificilmente os senhores verão uma escola pública onde ensine-se para os mais jovens a desconfiança em relação ao Estado. Tanto na escola militarizada quanto na escola convencional, haverá uma divergência sobre o modelo ideal de Estado que ambas pregam para os jovens. Porém, em ambos os modelos haverá o enaltecimento do Estado. E entre o modelo militarizado e o modelo convencional, qual os senhores acham que mais converge com os valores que são comuns à maioria do povo brasileiro? Eu defendo que a educação pública e privada deve ser opcional para todos os indivíduos, cabendo aos pais decidirem o que é melhor para os seus filhos. As escolas públicas podem sim continuar existindo, desde que quem não demandar seus serviços não seja obrigado a custeá-la. Senhores, quando torna-se obrigatório que os indivíduos enviem seus filhos para as escolas públicas ou privadas, cria-se uma reserva de mercado para o magistério, e tais professores acabam tendo um monopólio do tempo dos seus filhos e, muitas vezes, acabam usando este tempo para ensinar coisas que divergem dos princípios dos pais. E como a melhor forma de se acabar com um costume é agindo sobre os mais jovens, muitos professores acabam por ensinar coisas, para o bem ou para o mal, para os seus filhos que os senhores discordam. E aqui nós chegamos em mais uma encruzilhada que separa os liberais dos sociais-democratas. Os liberais não querem que o Estado tenha o monopólio da educação de seus filhos. Tampouco querem o custeio compulsório e obrigatório da educação pública. Já os sociais-democratas querem manter tais obrigações e buscam usá-las para doutrinar as mentes dos mais jovens dentro daquilo que enxergam ser o melhor para eles. Neste ponto, os senhores são liberais ou sociais-democratas? Mas agora vamos partir para a lei e os direitos. E esta parte é baseada em uma conversa que eu tive com um grande amigo, que é um servidor público honesto, de excelente caráter, e com quem eu tenho longas conversas sobre nossas inúmeras divergências. Senhores, no liberalismo austríaco, nós defendemos que os indivíduos, ao nascerem, têm alguns direitos naturais, como, por exemplo, o direito da liberdade de expressão, de fazer mal ao próprio corpo consumindo drogas lícitas ou ilícitas, açúcar em excesso, música e leitura ruins, desde que não gerem externalidades indesejadas aos demais, como foi dito no início deste vídeo. Já para os indivíduos sociais-democratas, os direitos dos indivíduos só existem porque o Estado permite. E vejam como nós somos doutrinados desde cedo a sermos dependentes do Estado, que geralmente, quando estamos diante de um problema, falamos: alguém precisa criar uma lei para acabar com este problema. Os senhores nunca usaram esta frase? Senhores, o convívio em sociedade requer a limitação das liberdades para preservar as liberdades. E é necessário que os códigos de convivência sejam claros e amplamente difundidos entre todos, para que não exista desculpas para o seu não cumprimento. Logo, é compreensível que se peça por uma lei quando se está diante de um problema que precisa ser resolvido sem que se recorra à barbárie. Mas, olhando para o mundo real, os senhores veem as leis sendo mais utilizadas em prol do povo ou em prol da manutenção de uma ideologia. E essa ideologia converge ou diverge dos costumes da maioria da população. Essa ideologia reconhece os direitos naturais dos indivíduos
como o de legítima defesa, ou os ignora e torna todos dependentes do Estado. E aqui, senhores, chegamos em mais uma encruzilhada que separa os liberais dos sociais-democratas. Como liberal, eu defendo liberdades que são contrárias àquilo que eu acho bom e desejável, porque eu creio que todo indivíduo já nasce com certos direitos naturais. Já um social-democrata irá determinar quais direitos os indivíduos podem ou não ter e irá criminalizar qualquer um que ouse fazer consigo mesmo, ainda que sem gerar externalidades indesejadas aos demais, aquilo que bem entender. Se os senhores desejam criminalizar liberdades que divergem dos seus costumes, mesmo que tais liberdades não gerem externalidades indesejadas aos demais, os senhores não são liberais, são sociais-democratas. Entendam que é legítimo lutarmos contra costumes ou culturas que afetarão nossos direitos naturais. Porém, quando uma cultura ou costume não nos afeta objetivamente em nossos direitos naturais, por mais incômoda que ela seja, nós não podemos criminalizá-la. E duas frases que eu ouvi muito durante o governo do ex-presidente Bolsonaro foram as seguintes: quem não deve, não teme. E a outra foi: bandido bom é bandido morto. Bem, senhores, a depender das circunstâncias, quem menos deve é quem mais terá que temer. Vejam hoje o caso dos presos políticos do 8 de janeiro. Legalmente, os senhores, se cientes da localização de algum deles que está foragido da justiça, têm o dever de entregá-lo para as autoridades competentes. Porém, e eu falo por mim, caso eu soubesse onde algum deles está, eu não os entregaria para o Estado. E eu não os entregaria porque eu enxergo que eles estão sofrendo uma injustiça. E minha percepção pode ser provada objetivamente e até com base na legislação vigente. Logo, mesmo sem dever, quando alguém escolhe agir contra um governo liberticida, terá muito o que temer. Vide os alemães que escolheram desrespeitar as ordens legais do Reich e preservar a vida do povo judeu. Hoje, um preso político do 8 de janeiro é mais legalmente criminoso do que o legalmente honesto e inocente presidente Lula. E aqui chegamos em uma nova encruzilhada. Os senhores, diante de um fato notoriamente contrário aos seus valores morais, optariam por seguir a legalidade, mesmo que ela fosse divergente de seus princípios, ou manteriam-se fiéis aos seus valores e ignorariam a legalidade vigente. Caso os senhores respondam que manteriam-se fiéis aos seus valores e princípios, então não podem ser um daqueles que se diziam patriotas e que idolatravam servidores públicos da área de segurança. O grande erro dos presos políticos do 8 de janeiro, que estavam nas portas dos quartéis, foi o de idolatrarem servidores públicos da área de segurança, achando que dentro da estrutura do Estado, justamente o seu braço armado seria uma ilha moral contra a legalidade. Senhores, pela milésima vez farei a pergunta de sempre: quem prendeu o povo durante a pandemia? Quem prendeu o povo que estava na porta dos quartéis? Foi algum ministro do STF? Algum governador ou prefeito? Foi o presidente Lula? Ou foram indivíduos que só obedecem ordens, ainda que tais ordens sejam, no mínimo, imorais? E a frase bandido bom é bandido morto reflete bem a indignação do povo diante de tanta injustiça e impunidade. Mas aqui chegamos nos tais direitos humanos. Senhores, aparentemente a maioria da população brasileira diz seguir o cristianismo,
seja pela vertente católica ou protestante. Ou seja, é um costume que une a população e que é combatido e muitas vezes deturpado pela esquerda e também por alguns da direita. E me causa espanto ver um cristão dizendo que bandido bom é bandido morto. Para um cristão de verdade, bandido bom é bandido convertido. Afinal, no livro de Lucas, versículo 15, está escrito que haverá mais alegria no céu com o arrependimento de um pecador do que com 99 justos que não precisam se arrepender. E para um defensor do liberalismo austríaco, é facultada a defesa da pena de morte e é um direito natural a legítima defesa, assim como a aquisição de ferramentas para exercê-la. Eu sou contra a pena de morte, porque se existe a chance de um inocente ser condenado injustamente, eu não vou festejar os 99 que foram condenados justamente. Eu defendo que eles fiquem presos até que suas vítimas fatais ressuscitem, o que eu acho ser pouco provável. E defendo que eles sejam os responsáveis, na cadeia, pela manutenção de suas próprias necessidades e que, da cadeia, trabalhem até o fim de seus dias para que possam enviar recursos pecuniários para os familiares de suas vítimas. Mas, como um defensor do liberalismo austríaco, eu sou contra dar ao Estado, salvo em legítima defesa do agente público, o direito de executar, e lógico e evidente, sou totalmente contrário a dar-se ao Estado o direito de torturar um criminoso. Lembrem-se, senhores, que quem determina o que é ou não crime são indivíduos que têm uma moral hazard, uma moral que mais visa atender seus próprios desejos do que o bem da população e o cumprimento das leis que eles impõem ao resto do povo. E aqui entram os direitos humanos ou direitos fundamentais. Senhores, os direitos humanos são, na realidade, uma forma de limitar-se o poder que o Estado tem sobre os indivíduos. Vale lembrar que os direitos humanos, assim como qualquer coisa, são uma ferramenta, e como qualquer ferramenta ou ideologia, podem ser deturpados e usados para o bem ou para o mal. Mas, em sua origem, os direitos humanos são uma ferramenta para apontar as ações imorais do Estado. Quando um Estado busca limitar a liberdade de expressão dos indivíduos, nega a tais indivíduos a ampla defesa, torna um só indivíduo júri, juiz, investigador, vítima e executor da pena, este Estado está desrespeitando os direitos humanos, e todos os que compactuam com isto tornam-se igualmente violadores dos direitos humanos. Resumindo, senhores, assim como armas não matam os indivíduos, mas quem as usa, os direitos humanos não são meros garantidores da impunidade, mas sim quem os usa de forma indevida e os deturpa. E ainda na questão das leis, os senhores defendem que as leis devem determinar o dever, a permissão e a proibição, adequando-se às circunstâncias do momento, ou defendem que as leis não podem ir contra certos princípios, independentemente das circunstâncias. Bem, se os senhores defendem que as leis, por si só, devem ser seguidas e adaptadas ao momento, independentemente de alguns princípios, saibam que os senhores estão mais para o lado da esquerda. Senhores, leis são palavras escritas por alguns indivíduos em pedaços de papel, e geralmente tais indivíduos querem, antes de tudo, satisfazer suas próprias necessidades. Logo, a depender do momento político, um indivíduo pode ignorar o princípio, o direito natural da liberdade de expressão e torná-la crime. Pode, por alguma estupidez, determinar que os carecas que usam óculos são os responsáveis por todos os problemas da humanidade e mandar prendê-los.
Mas quando uma sociedade defende que certos princípios não podem ser violados, independentemente das circunstâncias, então o poder do Estado fica, teoricamente, limitado. E os direitos humanos, os direitos fundamentais, os princípios podem, como tudo, ser instrumentalizados e deturpados em favor da defesa de coisas espúrias e que atentem contra os costumes de um povo. E sejam os costumes de um povo bons ou ruins, é improvável que se consiga combatê-los simplesmente por meio das leis. Senhores, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Seguindo as palavras do professor Antônio Paim, nós vivemos em um democratismo, não em uma democracia. E eu termino este vídeo com uma pergunta para os senhores. Quais elementos objetivos e subjetivos são necessários para que se diga que um povo vive realmente em uma democracia plena?